Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 10ª aula do curso de Parasitologia e hoje nós comentaremos acerca da toxoplasmose. Vem comigo. De antemão, acho que é importante que vocês se atenham que o agente etiológico da toxoplasmose é o parasito Toxoplasma gondii. É um parasita pertencente ao filo Apis complexa, ou também denominado aqui como complexo apical. Apresenta uma distribuição global e de alta prevalência, então a gente já tem dados aqui que traz cerca de 60% de distribuição global. A importância clínica, ela se dá basicamente em recém-nascidos, porque os casos aqui em adultos são menos frequentes, tá bom? E um aspecto muito importante a ser destacado aqui de antemão é que, quando a gente está falando aqui da toxoplasmose, é de interesse que vocês se atentem que apresenta um ciclo heterogênico, no qual os filídeos, ou seja, gatos, vão ser os hospedeiros definitivos, e tanto mamíferos aí quanto aves acabam sendo hospedeiros intermediários. Um aspecto importante a ser destacado aqui é que se trata de uma zoonose na qual o homem é um importante hospedeiro intermediário. E aqui tem imagens microscópicas do parasito. Não menos importante ainda sobre o Toxoplasma gondii, é de interesse que vocês se atentem que, quanto à morfologia, isto é, quanto ao seu formato, ele apresenta três tipos morfológicos essenciais. Nós temos aqui a forma traquezoíta, que apresenta o formato de arco em uma das extremidades afiladas. É uma estrutura móvel e de multiplicação rápida, então essa forma está diretamente atrelada aqui com a fase aguda da doença. E a gente encontra isso aqui essencialmente aonde? Em macrófagos, hepatócitos, células pulmonares, na região de submucosas, músculos e nos fluidos corporais. Então a gente encontra tanto em secreções quanto em excreções. Aqui tem a morfologia clássica da forma traquezoíta. Nós temos uma segunda forma, que é o bradizoíto, que ele é protegido aqui por uma parede resistente e extremamente elástica, tá? Tem uma multiplicação, se comparada à forma traquezoíta, mais lenta, então está atrelada aqui diretamente com a fase crônica. E nós encontramos essa forma essencialmente em músculos, no sistema nervoso e na retina. E por fim, nós temos aqui os osteocitos, que também podem se chamar de esporozoítos. São formas essencialmente de resistência com uma parede dupla, são esférico aí, e contém aí dois esporozoítos. E um aspecto interessante é que de cada esporócito, você pode formar aqui quatro esporozoítos, tá? Encontramos aqui em células intestinais dos filídeos. Então, tem aqui a morfologia da forma bradizoíta, então apresenta uma única camada, tá bom? Extremamente resistente e elástica, ao passo que a forma esporozoíta ou cisto apresenta uma dupla camada e é uma forma de resistência comumente encontrada aqui em células intestinais de felídeos. Acerca do aspecto biológico do parasito, é de interesse que vocês se atentem que, como que se dá o processo patológico? O ser humano, ele se infecta ao ingerir carne mal cozida, contendo aqui formas bradizoítas, ou seja, estão localizadas dentro dos cistos, tá? E os gatos, eles ingerem as formas bradizoítas da carne, geralmente aqui oriundo de ratos. E aí, dentro do corpo do gato é que você tem a reprodução sexuada. E, consequentemente, você libera a forma esporozoíta nas fezes e, consequentemente, isso daqui pode ser, eventualmente, adentrar aqui nos hospedeiros intermediários. Então, você pode ter aqui outros mamíferos, ratos, aves e até mesmo o ser humano. O aspecto interessante acerca aqui do ser humano é que ele pode se infectar é, ingerindo acidentalmente aqui essa forma esporozoíta aqui das fezes, ou eventualmente aqui a forma bradizoíta contida em carnes mal cozidas. E acerca da transmissão, existem três formas principais que vocês precisam se ater, gurizada. São elas: a forma através da ingestão de esporozoítos, então está diretamente atrelada aqui com água e alimentos contaminados, isso aqui muito diretamente atrelado aqui com fezes de gatos.
Então, eventualmente, contato com caixas de areia, jardim, lixos contaminados, e pode ter aqui também a disseminação por moscas e baratas. Pode ter aqui a ingestão dos cistos, então, basicamente, a forma bradyzoíta, quando você tem aqui a ingesta de uma carne mal cozida de animais infectados, seja aí de origem bovina ou suína, e um aspecto interessante é que o congelamento e, consequentemente, o aquecimento a 67 graus elimina aqui as formas dos cistos. E você pode ter aqui também a transmissão via congênita, que apresenta um risco aqui entre 14 a 59% e pode aumentar ao longo aqui do percurso gestacional. E aí, dentro da transmissão congênita, você pode ter duas formas aqui de infecção. Você pode ter a forma transplacentária, que é quando você tem aqui os traqueozoítos na sua forma aguda, materna, e você pode ter via endométrio, que é quando você tem um rompimento dos cistos aqui na fase crônica materna. E pensando em aspectos clínicos aqui, é de interesse que vocês saibam que, ao ingerir eventualmente aqui essa forma esporozoíta, ou bradyzoíta, você pode ter aqui uma situação na qual ela se transforma em traqueozoítos aqui, lá no tubo digestivo, e aí, consequentemente, a forma traqueozoíta, como eu comentei anteriormente, está diretamente atrelada com a fase aguda, então multiplica-se extremamente rápida, tá? Então vamos lá, ó. Você pode ter aqui a ingestão dos osteocistos, ou os esporozoítos, vai liberar aqui os esporozóitos, que se transformam em traqueozoítos, tá? Eventualmente, a ingestão da forma bradyzoíta vai liberar aqui os bradizoitos que se transformam em traqueozoítos. E aí, como eu falei anteriormente, essa forma traqueozoíta ela se multiplica extremamente rápido com células infectadas. Então, essencialmente, essas formas aqui, traqueozoíta, têm tropismo por macrófagos, hepatócitos, células pulmonares, células nervosas, região de submucosas e músculo. Pode ter uma multiplicação, pode não, vai ter uma multiplicação, perdão, por uma forma que a gente chama de endogionia. Então, ou seja, é uma situação na qual você tem divisões sem rompimento da célula-mãe, tá? Consequentemente, esse traqueozoíto ele vai migrar via circulação sanguínea ou linfática e vai infectar aí novas células no contexto da fase aguda, tá? O fato é que essa multiplicação do traqueozoíto é muito intensa até que haja aqui uma arquitetação da resposta imune. E aí a resposta imune essencialmente envolve tanto mecanismos celulares quanto humorais. A quem não se lembre, mecanismos celulares é basicamente mediado por células e mecanismos humorais é anticorpos ou citosinas e afins. Então, a resposta celular está diretamente atrelada aqui com macrófagos infectados produzindo interleucinas. Essas interleucinas, por sua vez, acabam mobilizando as natural killers e os linfócitos T, e os linfócitos T, por sua vez, acabam produzindo interferon gama e TNFs, tá? Que vão atacar aqui os parasitos. E a resposta humoral, mediante a produção de IgMs, que é uma resposta inicial, e posteriormente IgG, que é uma resposta posterior. O aspecto interessante aqui a ser destacado, pessoal, é que quando a gente está pensando nesse percurso da resposta imunológica, o que a gente vai ter é que a resposta imune ela dispara a formação de cistos com bradizoítos. E aí, consequentemente, a resposta imune ela elimina quase todos os parasitas das células e da circulação, ficando apenas as formas aqui de cistos, que vai caracterizar a forma crônica da doença. Acerca de aspectos aqui de sintomatologia, é interessante que nós entendemos aí que existem alguns aspectos a serem ponderados, tanto na forma pré-natal, ou seja, no bebê, quanto pós-natal. Então vamos lá, ó. A infecção materna no primeiro trimestre da gravidez vai gerar o quê? Primeiro, aumento na chance de aborto aí em cerca de 10%. Já no segundo trimestre da gravidez, você pode ter tanto aborto quanto nascimento prematuro e, eventualmente, você pode ter aqui anomalias no bebê que a gente chama de treta de Sabin. A saber se são coriorrinite, calcificações cerebrais, problemas neurológicos e alterações no volume craniano. Então, essencialmente, a tetra de Sabin vai acarretar aqui problemas neurológicos e, consequentemente, de desenvolvimento nervoso. E, eventualmente, no terceiro trimestre da gravidez, você pode ter aqui o comprometimento ganglionar, então você pode ter uma hepatosplenomegalia, ou seja, aumento simultâneo
tanto do fígado quanto do baço, miocardite, anemia e trombocitopenia e, eventualmente, lesões oculares. E, não menos importante, a patogenia está diretamente atrelada a 3 fatores, a saber se são eles a cepa do parasito, a resistência de cada hospedeiro, isto é, quando você tem um adulto com perfil imunológico normal, praticamente não há sintomatologia. Entretanto, quando você tem uma situação de um indivíduo que apresenta uma baixa imunológica, um indivíduo imunossuprimido, por exemplo, você pode ter aqui o desenvolvimento de sintomas pós-natais. E, por fim, você tem aqui o modo de infecção. A infecção congênita, ela tende a ser mais grave e de maior relevância médica aí, em decorrência dos sintomas pré-natais. E aí, por fim, além disso, eu queria destacar que os sintomas pós-natais, ou seja, no indivíduo adulto, são basicamente a forma ganglionar ou febril aguda. Então, você tem uma situação na qual o indivíduo vai apresentar muita febre, e aí é a sintomatologia mais frequente, e pode ter aqui febre em decorrência aqui do processo de foco inflamatório aqui nos linfonodos. Você pode ter a manifestação ocular, que aqui é essencialmente uma infecção da retina, que a gente chama de retinocoreodotite, e formação aqui de um foco necrótico na retina, que é o foco em roseta, que é essa situação aqui que eu estou mostrando na figura aqui ao lado, ó. E pode ter algumas outras manifestações que são mais raras, como, por exemplo, lesões da pele, pode ter a forma meningocefálica, ou seja, pode ter uma situação que desencadeia cefaleia, febre, paralisia, confusão mental e, eventualmente, convulsões. E você pode ter aqui a forma generalizada, que é todos esses sintomas juntos e Shalonau. A forma de diagnóstico é essencialmente de 3 formas. A clínica, que é pouco viável, porque os sintomas aí são pouco característicos no indivíduo adulto, tá? Mas você pode fazer aqui o exame de fundo de olho para detectar aqui a forma ocular. A forma de diagnóstico laboratorial, essencialmente, é a pesquisa do parasito em ciclo em líquido amniótico e sangue, quando a gente está falando da fase aguda, ou biópsia aqui de tecidos, quando a gente está pensando na forma crônica. E, por fim, o teste imunológico, que aí seria o diagnóstico de rotina, que é no caso aqui do pré-natal, que a gente pode usar RIF e ELISA, que é basicamente visar a detecção de anticorpos aí específicos e, consequentemente, quando a gente tem um recém-nascido, a gente pode fazer aqui a detecção de IgGs. A profilaxia é um pouquinho mais complexa porque, como eu falei anteriormente aqui no início da nossa aula, quando você pensa na toxoplasmose, ela tem uma ampla e alta prevalência global, cerca de 60%, mas as formas mais clássicas da gente fazer a profilaxia são evitar carne crua ou mal cozida, controlar, consequentemente, a população de gatos não domiciliados, ou seja, aqueles gatinhos de rua, incentivar aqui o consumo o hábito de incinerar fezes de gatos, o controle pré-natal da infecção, ou seja, você fazer toda essa triagem durante o período pré-natal e, consequentemente, o tratamento aqui de gestantes que eventualmente estejam em fase aguda. E por fim, o tratamento se dá aqui apenas sobre a forma aguda, ou seja, sobre os traqueozoítos. É recomendado somente aqui para pessoas em fase aguda, fase ocular ou em pessoas imunossuprimidas. E os fármacos mais utilizados são uma associação aqui de pirimetamina, que é o daraprim, e o sulfadoxina, que é o Fazadir. E, se eventualmente tiver aqui fase ocular, acrescentar aqui o metcontin, que é um anti-inflamatório, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Se você tiver gostado, compartilhe o vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe aí com os amigos, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!